SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 23 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. O tema deste episódio é comunicação sobre autismo e os nossos convidados são Miriam Hevers, médica psiquiatra e docente da Escola Internacional de Desenvolvimento, e Vinícius Ribeiro, Relações Públicas, diretor de projetos do Jornalistas em Companhia e do Portal dos Jornalistas e idealizador do Neurodivergente, um videocast sobre o transtorno do espectro autista. O autismo, também conhecido como TEA, transtorno do espectro autista, constitui um grupo diversificado de condições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 1 em cada 100 crianças tem autismo. As características podem ser detectadas na primeira infância, mas o autismo muitas vezes só é diagnosticado muito mais tarde. As habilidades e necessidades das pessoas autistas variam e podem evoluir com o tempo. Embora algumas pessoas com autismo possam viver de forma independente, outras têm deficiências graves e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida. Intervenções psicossociais baseadas em evidência podem melhorar a comunicação e as habilidades sociais, com um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas autistas e dos seus cuidadores. Os cuidados às pessoas com autismo precisam ser acompanhados de ações que promovam, de fato, acessibilidade, inclusão e apoio. Isso inclui uma melhor comunicação sobre o tema. A primeira entrevista do SensoCast 23 é com a psiquiatra Miriam Hevers. Miriam, obrigado por estar conosco no episódio 23 do SensoCast. Miriam, você pode contar para nós como se deu a sua formação na psiquiatria e o que a levou a atuar na clínica e pesquisa sobre TEA, que é o transtorno do espectro autista? E obrigado mais uma vez por estar conosco. Oi, Moura. Oi, ouvintes. A psiquiatria é uma área da medicina, né? Então, eu fiz primeiro medicina e aí eu queria fazer pediatria, porque trabalhar com criança sempre foi o meu foco. Mas durante a faculdade eu entendi que o que eu gostava mesmo era trabalhar de forma integral com a criança e com a família. E eu conseguiria isso de uma forma mais ampla na psiquiatria, e daí por isso que eu migrei para a psiquiatria e depois para a psiquiatria da infância e adolescência. E aí eu fui conduzida para o mundo do autismo por um professor da residência que me fez estudar muito e que eu sigo estudando junto com ele até hoje, que é o Caio Abujade, e ele cuidava do ambulatório de autismo da PUC, onde eu fiz a residência, e a gente começou a estudar e eu me apaixonei, porque eu acho que qualquer pessoa que começa a estudar um pouquinho de neurodesenvolvimento se apaixona também. Então, este foi o meu caminho. E Miriam, quais são as características do fenótipo do autismo? Inclusive, até se você puder pontuar rapidamente o que é fenótipo, né? E como eles auxiliam a determinar se um paciente é portador do TEA 1, 2 ou 3? Então, o que a gente chama de fenótipo, né, é o que aparece dos genes. Os genes que nós temos são os nossos genótipos. O fenótipo é o que aparece dos genes no nosso comportamento, na nossa aparência, né? E como a gente sabe que o autismo tem uma influência genética importante, a gente sabe que a gente pode falar que tem, né, esse fenótipo do autismo. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que, para ser diagnosticado, a gente precisa de 2 componentes, que é um déficit na comunicação social e um padrão restrito estereotipado de comportamento. A gente chama de transtorno do espectro autista, não é à toa, porque tem uma gama muito grande dessas 2 características na população. Então pode ser desde uma pessoa que não fala, até uma pessoa que faz muita ecolalia, que é ficar repetindo. Uma pessoa que fala muito corretamente, mas tem dificuldade de entender o turno da comunicação, tem dificuldade de entender sarcasmo, ironia, tem dificuldade em ler as normas implícitas socialmente, que a gente usa também na comunicação direta e indireta, que tem dificuldade de comunicação não verbal,
né, que é a comunicação que a gente faz através dos gestos, das expressões faciais. Então percebam que dentro de um sintoma só tem todas essas possibilidades. E no padrão restrito estereotipado de comportamento também pode variar muito. Então tem pessoas que fazem muitas estereotipias, tem pessoas que não fazem estereotipias, mas têm uma aderência à rotina muito grande, tem pessoas que têm muita alteração sensorial, tem pessoas que têm pouca alteração sensorial. Então é por isso que tem essa combinação de sinais e sintomas que a gente precisa pesquisar e entender se a pessoa consegue atingir, né, um limiar que a gente fala, agora preenche critério diagnóstico ou não. E aí, o que a gente chama de nível 1, nível 2 e nível 3 é o quanto aquela pessoa precisa de suporte na vida dela. São pessoas que precisam de muito suporte, pessoas que não conseguem manejar ou navegar na vida de forma independente são pessoas nível 3. E pessoas que precisam de menos suporte são pessoas de nível 1. E aí, esses níveis são flutuantes, então uma pessoa pode ir do nível 1 para o nível 3, do nível 3 para o nível 1, depende de vários fatores. E aí a gente sempre avalia de tempos em tempos para entender qual que é o nível que a pessoa está e como é que a gente vai ajudar ela a ficar o mais autônoma possível dentro das capacidades daquela pessoa individualmente. Miriam, 2 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista contigo para a revista Portal Problemas Brasileiros sobre um estudo que você havia publicado na revista Nature, sobre uma linha de pesquisas de diagnóstico de autismo por meio de rastreamento ocular. Gostaria que você falasse sobre os resultados e como estamos hoje, 2 anos depois. Esse tema avançou? Está mais perto ou não de chegar na clínica? Quando eu fiz a pesquisa, a gente usou o aparelho do eye tracking para medir o rastreamento ocular e tentar entender se a gente conseguiria classificar, não só identificar entre autistas e não autistas, mas classificar autistas nível 1 e nível 3, vamos supor, né? Na terminologia de hoje, esse seria o meu trabalho. E o computador conseguiu com a ajuda da inteligência artificial. E aí, é claro que hoje já evoluiu bastante, porque todos esses recursos de inteligência artificial evoluíram também. Então, hoje já existem estudos com aplicativo de celular, por exemplo, que usa o eye tracking no celular, então é algo muito mais fácil do que você ter um equipamento que só um centro de pesquisa tem, mas ainda está a nível de pesquisa, então a gente não tem isso para usar na clínica. Como as pesquisas estão ficando mais simples, né? Como os aparelhos estão ficando mais acessíveis, provavelmente isso é algo que vai acontecer no futuro. Miriam, há uma exigência por parte da sociedade que os pacientes com TEA, né, do espectro autista, busquem agir de uma forma que essa sociedade considera normal? Tem. Eu não gosto dessa palavra normal, porque normal vem de norma. E aí eu sempre questiono, quem é que fez essas normas da sociedade? A gente não consegue responder, né? Então, a gente tem regras por alguns motivos específicos. E quando eu entendo o motivo da regra, por que eu tenho que desligar o celular 2 horas antes de dormir? Porque vai afetar meu sono, eu preciso ter uma qualidade boa de sono para eu me desenvolver bem, para eu estar bem no dia seguinte. Muitas das regras sociais a gente não entende o porquê. Simplesmente elas existem há muito tempo e a gente continua vivendo a partir delas. E algumas dessas regras são regras inflexíveis, são regras que às vezes nem fazem mais sentido no nosso dia a dia, mas a gente continua fazendo. Isso faz com que a nossa sociedade ela seja uma sociedade capacitista, uma sociedade que não valoriza a variabilidade de funcionamentos, né? Ou eu funciono naquele padrão, ou eu estou funcionando errado. E o padrão é só um padrão que alguém falou que era o padrão que deveria ser. Se a gente for olhar individualmente, cada pessoa é diferente. A gente não tem um padrão único na humanidade, né? Então, sim, tem uma pressão para que as pessoas funcionem dentro desse padrão, assim como tem um padrão estético, tem um padrão de funcionamento. Ao meu ver, isso é muito prejudicial para a sociedade, porque a gente perde a oportunidade de aprender e evoluir com um funcionamento diferente que todo mundo tem. E olhando os estudos, há evidências que de fato as meninas buscam esconder mais as características do autismo? Ou isso é um mito, enfim? E caso não seja uma coisa que realmente acontece um pouco mais, quais são as consequências para a qualidade de vida dessas meninas e mulheres jovens adultas? Quando a gente pensa em autismo em mulheres, a gente tem que entender que esse foi um tema
inexistente nas primeiras décadas de pesquisa sobre o autismo. Então, quando, lá na década de 40, o autismo foi descrito cientificamente a primeira vez, era dito que era um transtorno predominantemente masculino, tanto é que associaram a cor azul, hoje a gente já não associa mais essa cor, né? E as meninas, elas não eram identificadas, ou elas até hoje são muito menos, mas teve uma época que elas simplesmente eram inexistentes. E, por causa disso, as nossas escalas de diagnóstico, as pesquisas que a gente tem de neuroimagem, durante muito tempo foram feitas com população masculina. Então, até cientificamente, a gente conhece muito mais sobre o autismo em meninos do que o autismo em meninas. E isso se reflete hoje numa diferença de diagnóstico, tanto de meninas recebem menos o diagnóstico, como meninas recebem o diagnóstico mais tardiamente. E tem duas questões, né? Uma é essa, que a gente sabe pouco ainda sobre o autismo em meninas e quais são as características diferentes que a gente tem que olhar para fazer o diagnóstico em meninas. E tem também essa questão de norma social que aceita os sintomas das meninas mais facilmente. Então, a menina tímida, a menina organizada, a menina que senta sempre certinho, a menina que faz tudo de um jeito muito correto, ela é valorizada. Então, a gente também tem uma valorização social dos sintomas no TEA. E o que acontece é que as meninas, elas têm essa habilidade de... habilidade talvez não seja a palavra, mas elas sim fazem mais o que a gente chama de camuflagem, que é isso de imitar o comportamento social. E aí, os sintomas ficam ainda mais escondidinhos, porque elas performam de um jeito esperado, com um custo energético para elas muito grande. Então, a consequência da camuflagem é um desgaste. Para fazer o mesmo comportamento, para ir a uma festa, para participar de uma reunião, o gasto energético é muito maior. E aí, o que pode acontecer depois, né, é o que a gente chama de shutdown ou meltdown. Então, o shutdown é um desligamento total. Às vezes, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Ou o meltdown, que são as crises de explosão, que daí pode ser uma explosão de irritabilidade, uma explosão de desconforto sensorial muito grande, pode vir com autoagressão. Então, tem uma consequência, a camuflagem, que a gente tem que olhar para isso de forma cuidadosa. E por conta dessa diferença, também são diferentes os estigmas que tanto meninas e meninos carregam comparativamente? Eu acho que, como o transtorno ele ainda é relacionado, né, hoje no senso comum a meninos, as meninas elas sofrem mais com o não reconhecimento. Então, com o questionamento de, mas esse diagnóstico está errado, mas você não tem cara de autista, mas você é autista? Claro que não, você é ótima socialmente. Então, acho que tem essa diferença que talvez as meninas sintam um pouco mais do que os meninos, mas que também acontece com meninos nível 1 de funcionamento, né, que sofrem o mesmo tipo de questionamento. Miriam, de certa forma, algumas produções culturais, como séries de televisão e filmes, reforçam os estigmas quando, por exemplo, o seriado The Good Doctor mostra o protagonista como sendo um gênio da medicina. Nesse caso, né, para quem não assiste, o personagem é descrito como portador de síndrome de Savant, conhecida como síndrome do sábio. Queria que você falasse desse exemplo do The Good Doctor e outros exemplos que nós temos aí de filmes e séries que falam sobre... tem personagens com autismo. Moura, é legal a gente, quando assiste qualquer produção, agora, quando vocês estão escutando esse podcast, sempre questionar de onde vêm essas informações, quem é essa pessoa que está fazendo esse conteúdo. Então, por exemplo, qual é o objetivo da série? E claro que questões fictícias, né, séries, livros, elas são mais caricatas. Para a construção do personagem, é importante, talvez, essa caricatura. E aí a gente tem que entender que tem um ponto positivo, que é das pessoas estarem falando sobre o transtorno, das pessoas estarem curiosas sobre o que é aquilo, das pessoas entenderem que um autista pode sim ser funcional e ser um cirurgião bem-sucedido, mas também tem a questão de reforçar estereótipos. Então é assim, todo autista faz essa estereotipia, todo autista tem essa rigidez, todo autista nível 1 é um gênio, é um savant.
van. E a gente sabe que não é assim que funciona. Lembra que eu falei lá no começo da heterogeneidade, da grande diferença de sintomatologia, né, do espectro que tem? Então, toda vez que a gente restringe muito, isso pode ficar estereotipado e aí leva a população a entender que o transtorno só é desse jeito. E aí reforça o que eu falei antes, né? A gente fala assim, mas você não faz igual o Good Doctor, então você não é autista. Não é bem assim, né? Então, é legal que a gente tenha mídia falando sobre isso, tenha interesse da população, mas a gente tem que também questionar e falar, será que é assim mesmo? Onde será que eu posso conseguir mais informação e informação de confiança, baseada em ciência, para ampliar o meu olhar sobre esse assunto que gerou meu interesse, né? E como estamos em diagnóstico de autismo hoje no Brasil? Há gargalos importantes? É um diagnóstico tardio? Como é que estamos? Eu acho interessante que quando a gente fala em diagnóstico tardio na ciência, a gente fala acima dos 4 anos. E que quando a grande maioria dos diagnósticos é feita. Não só no Brasil, mas também em outros países. Eu entendo que tem um gargalo muito grande, que é a falta de profissionais capacitados para dar esse diagnóstico, desde profissionais que lidam com a infância e que podem ter esse olhar cuidadoso, né, de falar, talvez tenha alguma questão de neurodesenvolvimento aqui, a gente precisa encaminhar essa família para uma avaliação, até profissionais da saúde que não estão preparados, que não sabem, falar, cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco se desenvolve, e aí a gente perde uma janela importante da intervenção. Eu acredito, eu sou sempre otimista, então eu acho que as coisas estão melhorando. Eu acho que esses avanços tecnológicos, né, do uso de algum tipo de exame objetivo, seja o eye tracking, seja ressonância magnética, seja o uso de inteligência artificial para combinar esses dados e nos ajudar com um dado mais objetivo para o diagnóstico, vai ser uma realidade em alguns anos. Mas, enquanto isso, a gente ainda tem um diagnóstico essencialmente clínico, então não tem nenhum exame hoje que ajuda no diagnóstico de autismo. Todos esses que eu falei estão em pesquisa. E o diagnóstico clínico depende, claro, do conhecimento do profissional, né? Então, acho que esse é o maior gargalo. E, Miriam, nessa questão do diagnóstico, nós tivemos um momento de pandemia em que os bebês, as crianças que nasceram durante a pandemia, elas foram privadas de um contexto social com outras crianças, fora do ambiente materno, paterno, enfim. Isso, de uma certa forma, gerou automaticamente um atraso nessas crianças que pode ter sido um fator de confusão de diagnóstico de autismo? Eu acho que isso gerou uma ótima desculpa, né, para esse discurso de cada criança tem seu tempo, isso daí é da pandemia, já que ele melhora. Teve, sim, impacto no neurodesenvolvimento dessas crianças que tiveram, né, durante um período muito importante da vida, uma restrição de contato com outras pessoas. O quanto isso impactou, de fato, a gente só vai saber daqui a uns anos, né, quando a gente fizer o segmento dessas crianças e entender cientificamente qual foi o tamanho desse impacto, mas é muito diferente quando você reintroduz essa criança no convívio social, quando a criança tem de fato algo do neurodesenvolvimento, a evolução dela é diferente de uma criança que simplesmente teve restrição de contato. Então, teve sim um impacto, mas hoje isso já não pode ser mais dito, né? Se essa criança já voltou para a escola, essa criança já tem contato de novo com pares, a gente não pode usar essa desculpa de que durante a pandemia ela ficou isolada, né? Logo depois, assim, um mês, nos primeiros 6 meses pós-pandemia, aí sim isso era algo a se pensar, né? Mas depois, agora não mais, que a criança já teve tempo de recuperar esse tempo que ela ficou em casa, né? Miriam, feito o diagnóstico, quais são as opções de tratamento e manejo eficaz deste paciente diagnosticado com TEA? Moura, não sei. Essa pergunta é a pergunta que não tem resposta, porque ela é completamente individualizada. Então, o que eu falo para um paciente que funcionou super bem, talvez não é o que o outro precisa. O espectro é imenso, eu preciso olhar não só para quem está sendo atendido, né, para quem recebeu o diagnóstico, mas para todo o contexto de vida daquela pessoa e entender o que ela precisa.
né? Então, às vezes, a criança já está inserida, ela já está fazendo estimulação, já está fazendo psicoterapia. Então, a família já está encaminhada, ela recebeu um diagnóstico, isso é muito importante, porque a partir daquele momento, ela vai entender como é que aquela pessoa funciona, e aí, coisas que ganhavam outros nomes, né? Birra, chato, né? Ele tem que fazer tudo do jeito dele, é mimado. Vai ganhar o nome de, opa, é o transtorno de espectro autista, essa rigidez faz parte. Então, como é que a gente vai lidar com isso de um jeito melhor para todo mundo? Então, o diagnóstico é importante para isso. Agora, o que fazer depois do diagnóstico depende da necessidade daquela pessoa e daquela família, né? Geralmente, a gente encaminha para psicoterapia, para treinar habilidades que ou a criança não tem ou que ela que ela pode ter dificuldade no futuro, treinar habilidades sociais, por exemplo. Também é comum que a gente encaminhe para terapia ocupacional para fazer um trabalho de integração sensorial, para aquela família, a criança aprender a lidar com as alterações sensoriais que ela tem. Fono, para lidar com as questões de comunicação e fala. Então, depende da necessidade e aquela família vai receber um encaminhamento específico. Então, quanto maior a necessidade, maior é o papel de um trabalho clínico multidisciplinar para o paciente e para os familiares. Isso. E o que é bem importante a gente pensar é que esse trabalho multidisciplinar, ele precisa ser reajustado de tempos em tempos, porque as necessidades mudam. Então, pode ser que a criança tenha necessidade de uma fono, e aí ela desenvolve bem na área da comunicação. Agora a gente vai ter que treinar as habilidades sociais. Então, o foco passa da fono para psico. Não, mas ele está super bem, mas a questão sensorial está atrapalhando muito. Então, vai para TO. Então, a gente sempre tem que trabalhar como um time mesmo e entender qual é a prioridade do momento e como é que a gente vai trabalhar com essa prioridade. E considerando questões que você já trouxe nesse episódio e outras abordagens, há perguntas hoje que a ciência ainda precisa responder sobre TEA, né? A gente não sabe nada. A sensação que eu tenho é que quanto mais eu estudo, mais coisas tem para estudar. E isso é muito bom, por um lado, mas claro que a gente tem sempre essas perguntas que a gente queria já saber, né? É muito legal que hoje a gente tem vários recursos de investigação, de como o cérebro funciona, que a gente consegue medir, né, para entender melhor. E o que eu acho que é muito legal, que hoje a gente já tem e que fez toda a diferença, que deu um salto na ciência muito grande, é que hoje os autistas não são só sujeitos de pesquisa, eles também são pesquisadores. E hoje os autistas também são comunicadores sobre o transtorno. E isso faz toda a diferença, porque eu sou médica, eu estudo sobre isso há muito tempo, mas eu tenho uma visão de fora. Quando a gente aprende e escuta com o autista, isso faz toda a diferença. Eles vão falar, isso aqui é importante, é estudar, né? Olha, observa isso daqui que isso faz muita diferença na nossa vida. Então, eu acho que de agora para frente a gente vai melhorar muito nessa área, porque os autistas são parte da pesquisa, não como sujeitos, mas como pesquisadores. É parte ativa, né? Não só passiva. Miriam, obrigado por este agradável papo aqui no SensoCast, episódio 23. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Queria convidar os ouvintes a olharem para o transtorno do espectro autista de um jeito menos estereotipado e com mais curiosidade, para entender que variar faz parte, que existem diversos padrões de comportamento que são da nossa sociedade, que fazem parte da nossa espécie, e que isso não é bom, é essencialmente bom ou essencialmente ruim, é simplesmente diferente. E quando a gente convive com pessoas que funcionam diferente, formas diferentes, que têm ideias diferentes, a gente aprende soluções novas e enriquece. É muito produtivo para todo mundo. Então, o meu convite fique aberto para a variabilidade, que vale a pena. A segunda entrevista deste episódio do SensoCast é com Vinícius Ribeiro, do Jornalistas em Companhia e Portal dos Jornalistas e idealizador do videocast Neurodivergente, que é sobre autismo. Vinícius, obrigado por também gentilmente aceitar o convite para participar do episódio 23 do SensoCast. Vinícius, tanto você quanto a apresentadora do Neurodivergente, que é a Jeane Cavalli, têm filhos autistas. Como foi para você, Vinícius, na sua casa, como que foi a trajetória para chegar ao diagnóstico do transtorno do espectro autista? Mais uma vez, obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, é super importante a gente
trazer visibilidade para esse tema, né? E para a gente fazer o projeto e conseguir divulgar ele no maior número de mídias possível ajuda muito, né? Tanto a gente como as próprias famílias e as pessoas que precisam desse tipo de informação. No nosso caso, o meu filho, Léo, ele nasceu 2 meses antes do lockdown da pandemia, né? Ele nasceu em janeiro de 2020, em março de 2020 foi o primeiro lockdown que a gente teve. Então isso dificultou um pouco também a nossa busca, porque a pandemia e a reclusão social, né, vamos dizer assim, ela trouxe muitos problemas sociais para as crianças, né, de várias idades, né, de várias faixas etárias, e inclusive dos recém-nascidos, porque eles demoraram muito. No nosso caso, como a gente ficou em casa mesmo, ele não teve contato com outras crianças e com pouquíssimas pessoas, e as pessoas que ele teve contato foram muito mais do nosso círculo, avós e tio e essas coisas, né? Primos. Então foi um contato social muito restrito, o que dificulta um pouco essa observação do desenvolvimento social da criança. E quando ele fez aproximadamente 1 ano e meio, a gente já tinha percebido que ele tinha algum atraso, que poderia ser algum reflexo da pandemia, mas poderia ser alguma outra coisa também. Então a gente começou uma investigação, fomos numa neuropediatra, né? E falamos, olha, temos essas observações sobre o desenvolvimento dele, que não condizem com o que deveria ser o desenvolvimento de uma criança na idade dele naquele momento. E aí, ela falou, olha, nesse momento, ela fez a avaliação e tudo, ela falou, nesse momento a gente pode considerar ele como uma criança autista, pelo menos pelo comportamento. A gente não pode dar um diagnóstico, mesmo porque ele é muito novo, mas a gente precisa de algum desenvolvimento. Então ele começou na escolinha, na parte da manhã, e fazer algumas terapias no período da tarde, né? Fazer fonoaudióloga, psicóloga e terapia ocupacional, né? Em seguida a gente também começou com musicoterapia, e a gente vai fazer esse processo por uns 6 meses, avaliar o desenvolvimento dele nesse período, e aí a gente tenta trazer algum diagnóstico e ver se é realmente A, B ou C, né? E pra gente nunca importou a nomenclatura, importava assim, saber o que ele tinha, a dificuldade que ele tinha, para a gente poder ajudar da melhor forma que pudesse. Então, quando a gente passou esse período de avaliação, uns 6 meses, a gente retornou a neuro, e aí ela falou, olha, realmente a gente tem aqui uma possibilidade de diagnóstico de autismo, né? Esses 6 meses já seriam suficientes para ele ter um salto um pouquinho maior. Então a gente vai continuar, vamos intensificar um pouco mais as terapias e vamos esperar mais uns 6 meses, provavelmente daqui 6 meses a gente já consiga ter um diagnóstico fechado. Vamos continuar tratando como se fosse, porque mal não vai fazer, né? Fazer as terapias, mal não vai fazer, então vamos continuar. E aí ele tinha 3 anos, ele tinha um pouco mais de 3 anos, e aí a gente fechou o diagnóstico dele de autismo. A gente não costuma falar em nível, né? Tem o nível de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3, onde o nível 1 é que precisa de menos suporte, e o nível 2 médio, e o nível 3 precisa de bastante suporte, né? E a gente tem muita dificuldade de classificar isso, porque às vezes a criança é nível 3 de suporte na questão da fala, mas é nível 1 no resto, né? E aí você vai dar o diagnóstico com um nível 3 de suporte, só que a criança só tem o problema da fala, né? E o restante ela tem um nível menor de necessidade de suporte. E a criança pode transitar muito ao longo da vida entre um nível e outro, pode piorar um pouco, pode melhorar um pouco, né? Então a gente teve esse diagnóstico com a gente em casa mesmo, eu e a minha esposa e as pessoas mais próximas. Foi mais tranquilo porque, como eu disse agora há pouco, para nós o mais importante era saber como a gente podia ajudar ele. Então o nosso luto, a gente chama de luto do filho perfeito, né? Quando somos pais atípicos, o nosso luto foi muito rápido, foi coisa de 5 minutos, né? De falar assim, bom, tem alguma coisa, precisamos trabalhar juntos, em família, para poder dar o maior número de oportunidades, o máximo de oportunidades possível para ele. Então, e aí tem os avós também, os pais da minha esposa e os meus pais, que também foram super prestativos aí, apoiaram bastante a gente nesse começo. E hoje pra gente é uma coisa muito natural e a gente vai levando a vida de acordo com a necessidade dele, né? Precisa de mais terapia, agora ele já faz natação, enfim, a gente vai
traçando o desenvolvimento dele de acordo com as dificuldades que se apresentam aí ao longo do caminho. E Vinícius, como que vocês conceberam o podcast Neurodivergente? E quais foram, na sua autoavaliação, né, porque já teve a primeira temporada, as grandes contribuições, grandes momentos dessa primeira temporada? Então, o Neurodivergente, eu sou comunicador, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas, enfim, trabalhei com comunicação praticamente a minha vida toda. E fazia muito tempo que eu queria fazer algum projeto de conteúdo, e algum projeto de conteúdo que fosse relevante, né? Que ajudasse a sociedade de alguma forma. E sempre pegava, o que eu vou fazer agora? Eu tive várias ideias e tudo. E quando a gente estava buscando as informações sobre o autismo, a gente tinha muita dificuldade de ter algum lugar onde você pudesse ouvir as experiências dos especialistas e dos médicos e ouvir as experiências das famílias também, né? De saber, olha, como é que foi para você, dos especialistas, né? Também, como cuidar, como lidar, né? Quais são as principais características, enfim. E a Jeane é uma amiga minha de infância, a gente não tinha muito contato depois de grande, né? Depois de adulto. Mas ela tem um filho autista e ela é muito ativista nas redes sociais com relação ao autismo, né? Por conta do filho dela, do Heitor. E aí ela foi uma das pessoas que me deu um suporte inicial, né? Porque eu entrei em contato com ela e tudo. E aí eu falei, ia ser muito legal fazer um projeto voltado para esse tipo de conteúdo, né? Divulgando informações sobre o autismo, e que pudesse ajudar as famílias e também ajudar as pessoas que têm alguma proximidade com alguma pessoa no espectro. E aí eu conversei com a Jeane, falei, olha, desenhei o projeto todo. Falei, olha, Jeane, eu acho que seria legal eu ter uma segunda pessoa comigo para entrevistar, né, os convidados, e você entende muito mais, porque o filho dela tem 7 anos, né, 7 para 8 anos. Então, você já passou por muito mais coisas do que eu, e eu acho que você tem muito mais conhecimento, você pode agregar muito ao projeto. E aí ela topou na hora, falou, nossa, legal e tal, vamos ver os convidados, né? E aí a gente começou efetivamente o projeto foi em julho de 2023, a gente bateu o martelo, vamos fazer o projeto, e aí a gente começou as gravações no final de agosto. Né, a gente começou as gravações no final de agosto e começamos a veicular em novembro, né? Então demos esse espaço, gravamos aí vários episódios, as agendas, principalmente dos especialistas, dos médicos, é muito complicada, então tem que ficar remarcando e tudo, então a gente deixou um período legal de maturação ali para publicar e a gente ter uma frente boa para não ficar apertado, né? Poder publicar uma vez por semana. Então, basicamente, esse foi o Neurodivergente, né? A ideia de como ela surgiu. E dos pontos altos, a gente entrevistou diversos tipos de especialistas, né? Então, a gente entrevistou neurologista, a gente entrevistou terapeuta ocupacional, nutricionista, musicoterapeuta, principalmente as pessoas que estão no nosso núcleo, né, de convivência por conta dos nossos filhos, né? Então, a gente foi pegando as coisas. Então, a gente falou sobre vários temas. Eu acho que, assim, um dos pontos altos, teve muitos episódios bons, né? Foram 11 episódios, teve muitos episódios bons. O que eu citaria muito foi o da Lígia, que ela é mãe de um menino autista. Foi um episódio muito emocionante, porque ela tem um filho autista, a nossa convidada, e nós dois também. Então foi um compartilhamento de experiências ali, né? Foi 1h10 mais ou menos o episódio. E foi muito emocionante por causa disso, porque a gente sabia a dor que ela estava sentindo, né? E ela sabia a dor também que a gente estava sentindo ali, né? Naquelas questões. Então foi muito legal. Outro episódio também que eu gostei muito foi sobre seletividade alimentar, né? Que é a dificuldade de alimentação das crianças, que é uma coisa que as pessoas de fora não dão muita atenção, mas quem tem um filho autista sabe das dificuldades, às vezes, do seu filho se alimentar com determinado tipo de coisa, às vezes uma proteína, ou às vezes alguma textura de algum alimento. Então muitas crianças autistas, a maioria, eu posso dizer a maioria, tem alguma seletividade alimentar, ou por conta da textura, ou por causa da cor até. Tem até uma moça que tem um Instagram que a filha dela só toma leite, só leite e não toma mais nada. Então ela teve que desenvolver um cardápio de vitamina dentro desse leite para que ela pudesse ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. Então foi um episódio com uma terapeuta ocupacional que é especializada em seletividade alimentar e uma nutricionista também.
Então foi muito legal por causa disso, porque a gente conseguiu dar a visão terapêutica, né, de como você tratar isso, de como você melhorar essa seletividade alimentar, e também de uma nutricionista que poderia dizer assim, olha, como eu posso adaptar o cardápio da criança para que ela tenha os nutrientes necessários, né, para que ela não fique com alguma deficiência de nutrientes. Então esse episódio também foi muito legal. E teve, enfim, muitos outros, né, que a gente tem vários cortes que a gente publicou nas redes sociais que são muito interessantes, falando de como funcionam os tratamentos, né, de como a gente fez também o último episódio da temporada que foi sobre pesquisas sobre autismo, com um instituto de pesquisa que só faz pesquisa sobre autismo, que também foi muito legal, porque a gente aprendeu muito. E eu acho que o principal, assim, para nós, como apresentadores e como pais de autista, é um aprendizado diário. Cada entrevista que a gente faz, a gente descobre alguma coisa nova, a gente consegue absorver algumas coisas que nos fazem ser pais melhores, porque a gente consegue ajudar mais os nossos filhos, né? Ajudar eles de uma forma melhor. E também para quem assiste e tem alguma pessoa autista ou na família, seja filho, mãe, ou enfim, é uma questão que ajuda muito você a esclarecer as suas dúvidas. E por último, né, no extremo, as pessoas que não têm contato com autismo diretamente, mas que vão ter contato ao longo da vida, seja no trabalho, na escola ou na sociedade em si, essas pessoas podem entender um pouquinho mais como funciona, né? Como lidar com uma pessoa que tem autismo, que não é o fim do mundo, né? E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes até por medo. Falar, e agora? Como que eu vou lidar com essa pessoa? Ela está no meu relacionamento. Enfim, é uma pessoa como outra qualquer. E se a gente for parar para pensar, todos nós temos algum transtorno psiquiátrico, né? Então, é só algo a mais. Claro, você tem uma dificuldade um pouco maior, em alguns casos é um pouco mais complicado, outros casos é um pouco menos complicado, mas eu acho que é importante para as pessoas poderem ter acesso a esse tipo de informação, né? Então, eu acho que esse é o grande mote do projeto, né? Vinícius, por conta da sua atuação no Jornalistas em Companhia e também no portal dos jornalistas, você está muito próximo da atuação dos jornalistas, né, dos profissionais de comunicação corporativa também. Então, com essa visão, como é que você, essa proximidade, né, com esse tema, como é que você avalia, olhando para o autismo, como é que você avalia a cobertura jornalística e as outras formas que estão sendo comunicadas hoje para o Brasil, para as pessoas, sobre autismo? Quais você acha que são as lacunas e quais são os pontos positivos que você tem observado? Olha, o jornalismo ainda em si, o jornalismo de saúde, existem vários projetos aí em andamento, mas é uma coisa que ainda está engatinhando muito, né, dentro do jornalismo, como alguma cobertura mais ampla, com conteúdo que chegue às grandes massas, né, uma coisa que está engatinhando muito. Mas a gente tem visto uma evolução muito grande, né, ao longo dos últimos anos, né, se a gente for parar para olhar, né, que algum tempo atrás aí teve uma matéria no Fantástico com uma moça que ganhou no Luciano Huck e ela tem um filho autista, então assim, acaba que a cobertura ainda ela fica muito pontual, né, em alguns. Então não tem uma cobertura, vamos dizer, uma série sobre autismo, por exemplo, que nem o Drauzio Varela faz na Rede Globo, né, nos canais da Globo, seja no Fantástico, seja na Globo News, enfim, no GNT. Não tem ainda um grande projeto que faça uma série que fale sobre autismo e tal. Eu acho que tem muitos pontos positivos. Os conteúdos estão sendo gerados cada vez com mais qualidade, né? O nosso projeto ele veio também para ajudar um pouco isso. A gente, como você disse, eu trabalho no Jornalistas e Companhia e a gente se relaciona com os jornalistas. A gente tem um mailing extenso dos jornalistas de saúde que cobrem saúde e eu compartilho isso com eles. Eu compartilhei o projeto com esse mailing nosso, né, que eu tenho pessoalmente no meu WhatsApp, sei lá, uma centena de jornalistas de saúde. Então a gente compartilhou com essas pessoas porque é importante você saber um pouco mais sobre o tema e como você abordar. Eu lembro que teve um caso de uma equipe de TV que foi entrevistar uma pessoa autista, e aí eles levaram um monte de luz, fizeram um monte de barulho e tal, e deixou a pessoa super desconfortável, de certa forma estressada ali, né? Então assim, como eu vou entrevistar uma pessoa autista, né? Qual a preocupação que eu tenho que ter
para entrevistar essa pessoa? Né? Como que eu vou chegar na casa dela? Como que eu vou lidar com ela? Como é que vai ser a conversa? Que tipo de equipamento eu vou levar? Pô, essa pessoa tem sensibilidade à luz, hipersensibilidade à luz? Né? Como é que vai ser a gravação disso? Então, é uma coisa que precisa ser avaliada antes de você entrevistar uma pessoa autista, que é uma preocupação que você não tem quando você vai entrevistar uma pessoa típica, né? Neurotípica. Eu acho que a lacuna é uma lacuna geral na sociedade, não só no jornalismo, sobre esse tipo de conteúdo, é falar um pouco mais sobre o autismo na adolescência e na fase adulta. Porque quando se fala de autismo, se fala de crianças até 7, 8 anos no máximo. Né? As crianças. Então, assim, autismo está relacionado a crianças. E, assim, essas crianças crescem, né? E elas viram adolescentes. E na adolescência você tem problemas, você tem um índice alto de suicídio de autistas na adolescência, porque eles não se enquadram, né, naquele tipo de sociedade, naquele tipo de dinâmica escolar ou, enfim, qualquer, né? Então eles têm problemas de depressão muito graves por conta disso, por não se sentirem parte daquilo, né? E aí, obviamente, tem questão de bullying, tem uma série de coisas. Eu mesmo, na minha adolescência, tinha um menino que, assim, eu não sei se ele tinha algum diagnóstico de autismo, mas, obviamente, eu olhando hoje como pai de um menino autista, eu sei que esse menino era autista, né? Então, você falar do autismo na adolescência e na fase adulta é muito importante. E hoje existe um número de diagnósticos de autismo em pessoas adultas que não existia antes. Porque são pessoas que não tinham esse diagnóstico como criança, tiveram vários problemas durante o desenvolvimento até a fase adulta, e aí de repente tem um filho, esse filho é autista, e aí essa pessoa vai investigar e descobre que ela também tem um diagnóstico de TEA, né? E aí muita coisa começa a fazer sentido. Fala, nossa, é por isso que na minha adolescência acontecia isso, assim, assim, assim. Então eu acho que essa lacuna é uma coisa importante de ser preenchida. No nosso podcast, praticamente todos os especialistas que a gente conversou, a gente sempre levanta o tema. E na adolescência, e na fase adulta, né? Como é que a gente vai fazer a inclusão no mercado de trabalho dessa pessoa, né? Que é um indivíduo como qualquer outro, quer se sentir parte, quer pertencer. Cara, tem alguns casos que não tem essa possibilidade. A pessoa não vai trabalhar, ela não tem condições por conta do nível de suporte, enfim, não tem condições. Mas existe uma gama muito ampla de pessoas que podem ser úteis para a sociedade trabalhando, né, de certa forma. Então, e elas querem se sentir parte, elas querem pertencer igual a qualquer outro. Então, eu acho muito importante. Eu acho que essa é uma lacuna que precisa ser preenchida, né? Vinícius, o apresentador Marcos Mion frequentemente aborda questões relacionadas ao autismo nas mídias sociais e nas últimas semanas o Caldeirão, né, o programa que ele tem aos sábados na TV Globo, tem um quadro dedicado ao tema que é inspirado na participação de um dos filhos dele, o Romeu. Vinícius, com seu olhar de comunicador e também de pai de um filho autista e de espectador, né, você destacaria contribuições desta visibilidade que há na TV Globo com esse quadro para, de fato, haver uma maior conscientização sobre transtorno do espectro autista? Então, o Mion, ele é uma grande inspiração, né? Para todos, assim, que têm filhos autistas, que tem algum familiar com TEA, né? E a gente acompanha muito ele por conta disso, até a gente está tentando aí, faz uns 4, 5 meses, até trazer ele para a gente fazer uma entrevista com ele, mas é bem complicada a agenda. E é muito importante. Não só o trabalho que ele tem feito, né, para dar visibilidade ao tema na Globo, mas o que ele faz nas redes sociais e o que ele faz há 20 anos, que é desde que ele descobriu que o filho dele tinha autismo, né? E ele é um ativista e ele trabalha muito para a divulgação do tema e é importante demais o trabalho que ele faz. Na semana que eu assisti, eu não acompanho muito o Caldeirão, mas na semana que eu assisti foi um músico que chama Marcos Petri, que ele é autista e é um músico espetacular, assim, né? E foi emocionante para mim assistir, né, aquilo e saber assim, meu filho é pequenininho e saber que de repente ele vai chegar na fase adulta e vai ter uma vida o mais normal possível. Vai estar dentro e se enquadrando na sociedade da melhor forma que ele puder. Então, é uma questão muito importante que ele levanta e uma visibilidade não só na Globo, como nas redes sociais. Tem o caso também do Cássio, né, goleiro do Corinthians,
que tem uma menina, né, uma menina autista, e que ele tem também falado bastante sobre o tema. Hoje também tem a torcida uma torcida do Corinthians que são os alvinegros autistas, eu acho que é isso, né? Eles têm o espaço TEA dentro da Neoquímica Arena, tem outras torcidas, a torcida do São Paulo, eu sou São Paulino, sou tricolor autista, eu estou num grupo de WhatsApp, é uma torcida, né? Então eles têm também, eles têm agora também um espaço TEA dentro do Morumbi, você tem outras torcidas aí, mais antigas até, de vários times, e essas torcidas se conversam. Eu acho que toda ação que é feita é muito importante. E alguém como o Mion, que tem a visibilidade que ele tem, é fundamental, né? Ele usar esse espaço para divulgar. Então a gente é muito agradecido a ele. Ele é uma grande inspiração para a gente também. E Vinícius, houve o anúncio de que haverá a segunda temporada do Neurodivergente. O que o público que acompanhou a primeira, ou que vai começar a acompanhar o projeto agora, pode esperar desta segunda temporada? A segunda temporada, a gente tá com uma previsão, a primeira temporada teve 11 episódios, a segunda temporada a gente tá com previsão de gravar 18, né, para a segunda temporada. Ainda não temos a data de estreia, a gente ia estrear no começo de abril, mas a gente teve alguns delays aí, provavelmente a gente vai deixar para estrear em junho, é a segunda temporada, e o que a gente pode prometer é que ela vai vir com mais qualidade do que a primeira, né? A primeira foi um grande aprendizado, não só na questão do autismo, mas também da produção do conteúdo em si, né? De como a gente fazer. Ainda a gente acha, pelo menos eu acho, né? Que ela ainda estava um pouquinho engessada, né? A gente vai transformar ela numa coisa um pouco mais natural. E nessa segunda temporada a gente vai conversar um pouquinho mais com pessoas que têm o transtorno do espectro autista e com os seus familiares. A gente vai dar um foco um pouquinho maior na experiência das famílias e das pessoas, que é uma coisa muito importante, porque os especialistas falaram bastante, né, de diversas áreas e tal. Ainda falta muito, né? A gente só deu uma arranhadinha no tema nesses 11 episódios. Ainda falta muito, mas essa segunda temporada a gente vai trazer um foco um pouquinho maior para as famílias e para as pessoas com o transtorno do espectro autista. E eu acho que esse compartilhamento de experiências, como a gente teve no episódio que eu citei com a Lígia, eu acho que é muito importante para as pessoas se sentirem representadas ali, né? E elas saberem que não sou só eu. Então, a gente vê muitos casos de famílias que renegam o autismo, né? Que elas têm não necessariamente vergonha ou medo, né? Cada um tem alguma coisa, né? E a família acaba pecando no cuidado com a criança, principalmente nessa fase, por negar que existe um diagnóstico. E às vezes nem ir atrás desse diagnóstico. Não tem nada. E isso é muito complicado, porque a criança tem as janelas de desenvolvimento que são muito importantes para você aproveitar ela. E se você não aproveita essa janela de desenvolvimento determinada, vamos dizer, dos 2 aos 4 anos, dos 4 aos 6, você não aproveita, você nunca mais consegue voltar, você nunca mais consegue recuperar. Porque o cérebro está em desenvolvimento, a criança está num desenvolvimento e ela é uma esponjinha, né? Então, tudo que você conseguir ganhar no desenvolvimento nesse período, nessa janela, é muito importante. Então, eu acho que as famílias também, podendo ver as experiências sendo compartilhadas, eu acho que vai ajudar a desmistificar, né? E falar assim, olha, eu também tenho um filho autista e não é o fim do mundo, né? E a gente conhece pessoas que têm essa dificuldade de aceitação. Então eu acho que isso é importante, você ver a experiência dos outros sendo compartilhada ali, facilita muito a sua aceitação e falar assim, bom, tem gente que passa até coisa muito mais complicada, muito pior do que a minha, né? Muito mais delicada do que a minha, com muito mais dificuldade, né? Então eu falo, o Léo é nível 1 de suporte, né? Hoje ele tá falando, tagarelando, né? Meu filho. Já o Heitor, filho da Jeane, ele tem muito mais dificuldade do que o Léo. E tem outras crianças que têm muito mais dificuldade do que o Heitor. E não é porque o filho do outro tem mais dificuldade do que o meu, que a minha dor também é menor do que a dele. Né? Cada um tem a sua dor no seu nível, né? Mas é importante a gente saber que todo mundo está junto nesse barco. E quando a gente puder se apoiar e ter essa rede de apoio interna, né? Dentro das famílias, eu acho que é uma coisa muito importante. E é isso que a gente quer trazer nessa segunda temporada. Vinícius, muito obrigado por sua participação no episódio aqui do SensoCast, episódio 23. Algo mais para encerrarmos que você gostaria de acrescentar? Olha, eu acho que
o que eu gostaria mais a mensagem que eu gostaria de passar assim, não deixe para depois. Se você acha que seu filho possa ter alguma dificuldade no desenvolvimento, vai atrás, vai descobrir. Pode não ser nada, mas não custa você ir atrás, porque se for alguma coisa, você tem tempo para fazer essa intervenção e ajudar ele da melhor forma que possível, ele ou ela, né, no caso, ajudar da melhor forma possível, porque é muito importante, né? E sinta-se aceito pela comunidade, né, dos pais atípicos, porque quanto mais próximo você tiver, mais você vai conseguir ter esse suporte e enfim. Eu acho que é basicamente isso. Eu queria agradecer muito aqui o espaço que vocês estão dando para a gente também. E assim encerramos o episódio 23 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Nós da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.